Questão 6. Utilizando a menor quantidade possível de peças, verifique se é possível montar cubos. Então, vamos pensar o seguinte. Volume 4. Com 4 cubinhos, eu consigo montar um cubo. Existe um número que ao cubo resulta em 4? Não. E com 6 cubinhos? Também não. E com 8 cubinhos? 8 sim. Cubinhos de aresta 2. Porque 2 ao cubo é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16 também não dá. 20 também não dá. E 27? 27 já dá, né? Cubinho com arestas 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 30 e 48 também não dá. Com 64 dá. Cubinhos de aresta 4, porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E com 10 e com 100 também não dá. 7. Tente montar com material dourado cubos compostos de 1 a 100 cubinhos, ou seja, cubos de volume 1 a 100. Então, a gente vai relacionar números ao cubo com cubo. Que quantidades de 1 a 100 cubinhos permitem montar cubos? Então, vamos lá. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, mas aí passou de 100, então eu vou parar por aqui. Item B, qual é a medida das arestas de cada um desses cubos? Então, a raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3 e raiz cúbica de 64 é 4. C. Qual é a raiz cúbica de cada número do item A? Então, vamos lá. Eu tenho a raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 27 e raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2, de 27 é 3 e de 64 é 4. Questão 8. Após responder as questões anteriores, responda com suas palavras. Qual é o significado geométrico da raiz quadrada de um número? E raiz cúbica? Então, vocês podem colocar aí, raiz quadrada é um número que ao quadrado resulte no valor da raiz. E raiz cúbica é um número ao cubo, que representa esse número. Página 381. Verifique se os números a seguir são quadrados perfeitos. Caso não sejam, indique qual seria a raiz quadrada mais próxima. Então, é o seguinte, 240. 240, será que ele tem algum número ao quadrado resulte em 240? Será que ele é um quadrado perfeito? Então, olha só. 14 ao quadrado é 196, está longe do 240, 15 ao quadrado é 225 e 16 ao quadrado é 256. Então, o 240 está aqui, ó, entre o 225 e o 256. Não tem raiz quadrada de 240, então, ele pergunta aqui, qual seria a raiz quadrada mais próxima? Tá? Então, aqui não tem raiz quadrada, né? A resposta é não. Então, o resultado estaria entre 15 e 16. Então, vamos colocar aqui.
125 tem raiz quadrada? Eu sei que 10 ao quadrado é 100 e 11 ao quadrado é 121. 12 ao quadrado é 144. Então, ele não tem raiz quadrada, mas a sua raiz estaria entre 11 e 12. Porque 11 ao quadrado é 121 e 12 ao quadrado é 144. O 125 está entre a raiz quadrada desses números, ok? Raiz quadrada de 200 também não tem. Mas eu sei que a raiz estaria entre 14 e 15. E o 289, ele tem raiz quadrada. É o número 17. Pois 17 vezes 17 dá 289. Questão 2. Considere os algarismos das unidades dos primeiros quadrados perfeitos. Qualquer algarismo pode ocupar a ordem das unidades em um quadrado perfeito? Então, é o seguinte, não é qualquer número, não. Nós vimos que os quadrados perfeitos, então, vamos colocar aqui, ó. Os quadrados perfeitos geralmente terminam em 0, 1, 4, 5, 6 e 9. A gente não viu nenhum número que tenha raiz quadrada que terminasse em 3, que terminasse em 7 ou em 8. Então, a primeira dica para saber se um número é quadrado perfeito, ou seja, se ele tem raiz quadrada, ele tem que terminar com uma dessas unidades, ok? Item B. Com base na conclusão anterior, analise a possibilidade de os números abaixo serem quadrados perfeitos. Em seguida, verifique sua resposta. Então, vamos lá, 325, final 5. Então, sim, poderia ser um quadrado perfeito. 288, nenhum quadrado perfeito termina em 8, então aqui eu já sei que não. 397, nenhum quadrado perfeito termina em 7, então aqui também não. 512, nenhum quadrado perfeito termina em 12, então é em 2, né? Perdão. Então, aqui eu já sei que também não. 464, termina em 4, então poderia. Eu não estou afirmando que tem, tá? Que poderia ter quadrado perfeito. 841, final 1, poderia também. Então, nós eliminamos os números com finais 8, 7 e 2. Esses daqui, com certeza, não são quadrados perfeitos. Agora, dos números que restaram para a nossa análise, o 325, o 464 e o 841, o único que é quadrado perfeito aqui é o 841. Pois a raiz quadrada de 841 é 29. 29 ao quadrado, 841. Item C. Raiz quadrada de 325 estaria entre 10 e 20. Por que entre 10 e 20? Porque 10 ao quadrado é 100 e 20 ao quadrado é 400. E o 325 está entre 100 e 400. 464, a raiz está entre 20 e 30, porque 20 ao quadrado é 400 e 30 ao quadrado é 900, está entre esses números. E o 841 tem raiz quadrada, que é o 29. Resolvam os exercícios 3, 4 e os testes 1 e 2 e já venham para correção. Espero que tenham feito com carinho. Vamos para a correção, então. Raiz quadrada de 9,36 avos é 3 sextos. Letrinha B, raiz quadrada de 36,81 avos é 6 nonos.
Raiz quadrada de 0,64. Se raiz quadrada de 64 é 8, então de 64 centésimos vai ser 0,8. Raiz quadrada de 1 centésimo é 1/10. Agora é raiz cúbica, tá? De 8/27, vão ser 2/3, porque 2 ao cubo dá 8 e 3 ao cubo dá 27. Raiz cúbica de 1 milésimo é 1/10. Raiz cúbica de 125 milésimos é 5/10. E raiz cúbica de 1/216 é 1/6. Expressões numéricas. Resolve primeiro a potenciação. Então, eu tenho aqui o 5 mais 2 vezes. Menos 3 ao quadrado é 9. Resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 9, 18. Então, eu tenho 5 mais 18, que vai dar 23. Letra B. Raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes 8 é 16. 5 menos 16, menos 11. Letra C. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho 2 vezes 3, menos 4 vezes 3, que é 12. 2 vezes 3, então, eu tenho 6 menos 12, que vai dar menos 6. Letra D. Raiz quadrada de 9/4 é 3/2, menos. Aqui eu tenho uma multiplicação, então, 5 vezes 1 é 5, e 6 vezes 2 é 12. Então, eu tenho 3/2 menos 5/12. O MMC entre 2 e 12 é o próprio 12. Divide pelos de baixo, multiplica pelos de cima. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 3, 18. 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 5, 5. Então, 18 menos 5, 13. Copia o denominador, 13/12. Letra E. Resolve primeiro o parênteses. O MMC entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Ao quadrado vezes 2. Então, eu tenho aqui, ó, 3 menos 2 vai dar 1. Então, aqui eu tenho 1/6 ao quadrado vezes 2. 1/6 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 6 ao quadrado é 36. Então, eu tenho 1/36 vezes 2. Como é uma multiplicação, 1 vezes 2 dá 2, 36. Lembrando que 2/36 dá para tornar irredutível, eu tenho 1/18. Letra C. Dentro do parênteses, eu vou começar aqui pela multiplicação. Então, eu vou copiar o menos 7. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, e copio ao quadrado. Mais, menos 4 com menos 10 dá menos 14, dividido por menos 7. Menos 7 com menos 6 vai dar menos 13. Então, aqui eu tenho menos 13 ao quadrado. E aqui eu vou fazer a divisão. 14 dividido por 7 dá 2. E menos com menos fica mais. Então, eu tenho agora 13 ao quadrado. Todo número ao quadrado é sempre positivo. 13 vezes 13 dá 169, menos com menos fica mais. E o mais 2 eu copio. Então, 169 mais 2, 171. Então, a letra A deu 23. A letra B deu menos 11, a letra C deu menos 6, a letra D deu 13/12, a letra E deu 2/36, que eu tornei irredutível 1/18, e a letrinha F, 171.
Teste 1. Assinale qual das raízes está compreendida entre 10 e 11. Eu sei que 10 ao quadrado é 100 e 11 ao quadrado é 121. Então, qual número está entre 100 e 121? É o 106, alternativa D. Teste 2. Analise as afirmações. Item 1. Um quadrado de área 0,25 metro quadrado tem lados medindo 0,5. Verdadeiro, porque 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Item 2. A raiz cúbica de 81 é 3. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3... 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, isso daqui é falso. Então, eu tenho verdadeiro, falso. Item 3. Raiz quarta de 40 está compreendida entre 2 e 3. 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Raiz quarta... 2 elevado à quarta potência dá 16, né? E 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. O número 40 está entre 16 e 81? Sim. Então, eu vou dizer que é verdadeira. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, assinale a alternativa correta. Item B, as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. Então, a 1 é D de dado e a 2 é B de bola.